antes de chamar ao palco aqui o nosso próximo palestrante, eu quero trazer uma provocação para vocês. A maioria das empresas diz que quer implementar, né, a inteligência artificial, mas na prática, muitas ainda criam barreiras que impedem o uso responsável e produtivo dessas ferramentas. E existe aí um paradoxo nesse cenário. Ao mesmo tempo em que se fala em inovação, o excesso de controle, o medo do risco e, muitas vezes, o próprio papel da área de tecnologia acabam limitando a implementação. E é sobre esse ponto que nós vamos refletir agora. Para isso, eu convido ao palco Leandro Siminovich, mais conhecido como Imperador da Siminovich Treinamento. Uma salva de palmas para ele. Obrigada pela presença. Bom dia, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui falando com vocês. Então, já vou elucidar por que imperador da Siminovich. Cara, era muito C, um monte de coisa. Era CEO, CIO, CAITO, CIO, tinha um monte de C, aí depois virou um monte de head, antes era gerente. Eu falei, não, vou encerrar esse negócio aqui. Lá na empresa é imperador, conde, visconde, e a gente não gera dúvida dos cargos. Acabou, não muda mais. Mas é bacana estar conversando um pouco com vocês, e eu queria contar um pouco das minhas histórias, das minhas andanças. Venho da área de tecnologia, transitei pela área de tecnologia aí já praticamente 40 anos de mercado, passei por um monte de coisa, e atualmente eu tenho visitado empresas e tenho estado dentro de empresas que estão implantando inteligência artificial. Comecei a fazer essa transitada por empresas quando se começa a falar de inovação há vários anos atrás, e as pessoas me chamavam, pô, Leandro, precisamos implantar uma área de inovação. Entrava lá e perguntava, para quê? Porque está todo mundo inovando, nós temos que inovar. Alguém comentou sobre isso agora há pouco tempo atrás, né? Está todo mundo falando de inteligência artificial, a gente precisa ter um projeto sobre isso. Já começa torto. Já começa torto. Tem muito mais solução do que problema. Hoje a gente olha startups que colocam IA no nome porque precisa ter IA no nome, mas qual é o problema que resolvem? Isso tudo é uma questão que a gente tem que analisar e dar um passo atrás. E dentro dessa caminhada por empresas falando de inteligência artificial e olhando para isso, mentorando empresas no assumir a inteligência artificial, eu tenho reparado algumas coisas e tenho visto alguns lugares onde a IA tem atrapalhado. Tá? Tem um microfone aberto que será fechado em 2 minutos. Sim, foi. Então, vamos dar uma olhadinha, o que eu enxergo aí nessa caminhada. Uma pesquisa da Fractional Insights, da Ferrazzi e Greenlight, ela traz um número muito interessante. 65% dos entrevistados, e foram entrevistados Europa, Estados Unidos e América do Sul, 65% dos entrevistados dizem que tem medo de ser substituído por alguém que usa IA. Antigamente, a gente fala, é legal falar de antigamente, porque nós estamos falando de 2, 3 anos atrás. Há 2, 3 anos atrás, falava que as pessoas tinham medo de ser substituídas pela inteligência artificial. Hoje, a gente para de olhar o medo da substituição pela inteligência artificial e começa a olhar por medo de ser substituído por alguém que usa IA, por alguém que conhece IA. E esse é um medo muito real que as pessoas têm. E quando a gente olha para esse medo, fica curioso, e isso eu tenho visto muito, esse segundo número. 60% das pessoas têm medo de usar a inteligência artificial por ser questionado, para não ser julgado. Se a gente para hoje para olhar para isso aqui, é muito interessante de analisar, porque hoje eu digo para as pessoas, publico algumas coisas no LinkedIn, publico no Instagram, faço algumas publicações, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, é a inteligência artificial quem escreve. É a inteligência artificial que está fazendo as minhas publicações. É claro que não é ela quem publica, é claro que o conteúdo não vem dela, ele é junto com o meu, ela não é a palavra final é sempre minha, mas ela me ajuda nessa parada.
ela me ajuda no meio do caminho. Parte da construção vem de lá. Seja numa elaboração de uma frase melhor, seja para trazer um gatilho que eu queria trazer e não estava conseguindo pensar, eu estou usando a IA hoje no meu dia a dia como um especialista que me ajuda a construir as minhas coisas. Mas as pessoas ainda têm vergonha de admitir isso. Ai, meu Deus, é a IA que está fazendo. Ai, meu Deus, se a IA está fazendo o meu trabalho, o que sobra para mim? Onde é que eu vou fazer? E as pessoas estão enfrentando isso. Os usuários de vocês, os nossos usuários, estão tendo esse medo. A gente está aqui sentado com executivos, com pessoas da área de tecnologia, mas quando a gente sai do antigo CPD, sai da nossa porta, como é que os usuários estão enfrentando? Como é que os usuários estão olhando para essa onda? As pessoas estão com medo. Seja um medo de ser substituído por, mas principalmente o medo de usar. E aqui a gente tem, nós como vetores dessa transformação, como catalisadores dessa transformação, a gente tem um papel fundamental. Se a gente não assumir, vai dar na trave. Vai dar realmente na trave. Porque quando a gente olha para esse medo dessas 60 pessoas, nós estamos falando que dentro das nossas organizações, outros 40% não têm. Outros 40% das pessoas estão ansiosas por começar a usar a inteligência artificial no seu dia a dia, para ter mais produtividade, para ter mais eficiência, para ter, eventualmente, menos trabalho braçal e usar mais trabalho mental. Mas nós temos 40% de pessoas que estão querendo usar e estão enfrentando barreiras. Eu tive na semana passada conversando com uma pessoa da área de RH, de um laboratório. Ela me chamou porque ela queria entender comigo aonde que a gente estava, onde é que eu estava vendo o RH usando inteligência artificial. E ela falou essa frase: aqui na empresa a TI não é protagonista. E aqui começa o barulho para nós, para cada um de nós. Se tu hoje andares pela empresa e perguntares para os usuários de vocês, se vocês ajudam ou atrapalham, o que será que eles vão responder? Aqui na empresa a TI não é protagonista. É isso que a pessoa falou, e eu tenho certeza que isso aqui não é de uma empresa só, são de várias. Talvez até seja protagonista, talvez até esteja usando, esteja definindo uma série de coisas, mas será que está difundindo? Será que está propagando esse uso? Essa reflexão a gente tem que ter, isso aqui a gente tem que pensar sobre ser de fato protagonista nessa transformação, nesse lugar de transformação. Porque senão o que vai acontecer é isso. Shadow IT. Me lembro, há anos atrás, era executivo de TI de uma organização, e eu vinha passando por uma determinada área usuária, e um cara me chamou: Leandro, eu estou precisando de uma ajuda. Quem é que tu pode pedir? Pede para alguém do teu time dar um pulo aqui, porque eu estou precisando de uma ajuda no processamento de uma base de dados que a gente tem. Era a área de inteligência comercial. Aí eu parei, olhei para o cara e disse: cara, como assim uma base de dados que a gente tem? Não, é uma base de dados que a gente organizou aqui, está nessa máquina. A máquina embaixo da mesa dele. Está nessa máquina, nós temos uma base aqui com todos os clientes e a gente processa. Eu falei: cara, como assim? Tu tem um servidor aqui? Não é exatamente um servidor, é só um microservidor. E essa era a Shadow IT. E aí, quando eu paro para olhar por que isso estava acontecendo, por que é que tu tens isso? Porque cada vez que eu tenho que falar com alguém do teu time, eu tenho que abrir um chamado. Cada vez que eu abro um chamado, tem um SLA de não sei quantos dias, e aí, quando termina o número de dias do SLA, estoura em algum lugar, e aí vem uma resposta dizendo que o chamado não estava corretamente aberto. Quem é o culpado por Shadow IT? Não é o cara que criou o servidor embaixo da mesa, definitivamente não é. Era o meu time que não estava conseguindo entregar o que o cara precisava. Era o meu time que não estava conseguindo dar a atenção que ele necessitava para tocar o negócio. Isso aqui aconteceu há não muitos anos atrás, mas hoje a gente vê um movimento caminhando para esse lugar. Já se falou disso hoje também de manhã. A antiga Shadow IT vai se transformando numa Shadow AI, aonde cada área vai compreendendo e enxergando o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu vou usar, o que eu não vou usar, e mais,
O Bring Your Own Device, hoje é o Bring Your Own AI. As pessoas estão trazendo as suas ferramentas para o ambiente corporativo. Cada um trazendo a sua ferramenta para o ambiente corporativo. Lá na minha empresa isso não acontece. Queremos enganar quem? A quem que a gente quer enganar? Porque isso aqui é uma realidade, é uma grande verdade. Olha o que diz Bernard Marr. Com as ferramentas de IA se tornando mais acessíveis e amigáveis, trabalhadores estão cada vez mais trazendo suas aplicações de IA favoritas para suas tarefas diárias. Normalmente, sem a aprovação formal das organizações. É a Shadow AI. Qual é o risco disso? Não preciso nem falar, né? Cada um de vocês sabe qual é o risco de segurança, risco de vazamento de dados, todos os riscos embutidos aí no meio do caminho. Então, é fundamental a gente olhar para esse assunto. Governança, que também vem se falando de manhã aqui. Governança foi um tema que saiu em todas as conversas aí de manhã. E o que é governança? É a gente definindo quais são as ferramentas que os outros vão poder usar ou que os outros vão poder trabalhar. É isso que se espera das nossas áreas. Agora a gente está aqui com aproximadamente 350 pessoas. Se eu perguntar para vocês qual é o melhor vinho, talvez a gente tenha aqui 400 respostas. Né? 400 respostas. E se eu te dissesse que tu só vai poder tomar esses 5, tu não vai poder experimentar os outros, tu não vai poder tomar os outros. A gente não tem condições de acompanhar todas as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Isso é um fato. A gente não tem condições de acompanhar todas as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Qual é a melhor ferramenta de IA hoje? Hoje de manhã também se perguntou novamente isso, e é bom vir no meio do caminho, porque várias coisas já foram faladas. Qual é a melhor ferramenta? A gente fala de Claude, a gente fala de ChatGPT, de Gemini, de Copilot. Qual é a melhor ferramenta para o marketing? Qual é a melhor ferramenta para o financeiro? Qual é a melhor ferramenta de IA para a logística? Não tem como saber. Quem é que vai saber disso aqui? É o usuário. Ele que é o especialista no assunto. Então, eu tenho que trazer o lugar de governança para o meio do caminho, e agora não passou o slide, passou. Eu tenho que trazer o aspecto da governança fundamental, mas eu tenho que cuidar para não ser gargalo. Imagina se entre as 400 melhores garrafas de vinho, tu só pudesse provar 5, 10. E todas as outras possibilidades de experimentação, e todas as outras possibilidades de uso, o que nós vamos fazer com ela? E aqui vem um aspecto importante de onde a TI pode atrapalhar a inteligência artificial nas organizações. Se eu restringir para usar as 10 que eu quero, se eu restringir para usar as 10 que eu conheço, se eu restringir para usar as 10 que o meu time está afim de disponibilizar, a gente não pode ter esse cenário. Porque senão as pessoas vão encontrar uma forma de burlar esse aspecto. Me lembro, há anos atrás também, a gente trabalhava numa empresa onde a área de segurança de informação disse que não poderíamos acessar sites diferentes daqueles tantos que estavam definidos como uso. E nós tínhamos uma empresa terceirizada que eles usavam uma ferramenta para anotação de ponto, marcação de horas e coisas do gênero. E a TI disse, time de segurança, na verdade, disse, não pode acessar site externo. Os caras pegaram um modem de 5G, botaram em cima da mesa e as pessoas usavam pelos modem de 5G com os computadores acessando os negócios. Até que o cara, chefe de segurança, olhou aquele negócio e disse, cara, como assim um modem de 5G? Como é que vocês estão fazendo isso? Isso é um risco, isso aqui não pode estar dentro da empresa. Eles botaram do lado de fora da janela, no parapeito. As pessoas vão burlar a governança se nós formos gargalo. Porque sim, porque as pessoas têm necessidades, os usuários têm necessidades, os usuários têm problemas que precisam ser resolvidos. E se a gente não quiser deixar um modem em cima da mesa, ele vai para o lado de fora da janela. O risco reduz? Não reduz. Então, eu preciso cada vez mais de uma equipe que assuma o protagonismo para fazer a coisa acontecer, que assuma o protagonismo para deixar que as áreas sejam protagonistas.
De novo, tu não vais conseguir, o nosso time não vai conseguir identificar qual é a melhor ferramenta de logística. Deixa que o cara da logística trabalhe. Deixa que o cara da logística descubra. Deixa que o cara da logística diga, eu quero usar essa ferramenta. E aqui a gente vai trabalhar esse nosso protagonismo, apoiando os outros times a serem cada vez mais protagonistas. E a gente vai fazer isso como? Com capacitação, treinando. Falou-se bastante sobre isso também hoje. Então, eu vou ter que capacitar as áreas para poder experimentar, para poder fazer. Eu vou ter que trabalhar um lugar onde as pessoas parem de ter medo de dizer que usam. Mudar as suas capacidades para usar a inteligência artificial cada vez mais. E, principalmente, permitir testes. Incentivar os testes. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de anonimização de dados, sim ou não? Será que o cara do financeiro já ouviu falar de anonimização de dados? O cara do marketing, o cara do comercial já ouviu falar de anonimização de dados? Anonimizemos nós. Se a gente sabe o que é anonimizar, vamos entregar para o cara, olha só, aqui eu tenho uma base de dados que tu pode usar e testar em qualquer coisa. É o que a gente chama de sandbox, né? A caixa de areia, onde as pessoas vão poder brincar. Constrói um ambiente de teste, production-like, parecido com produção, com dados reais ou com dados anonimizados, para que as pessoas possam testar e identificar, essa ferramenta me serve ou não me serve, essa ferramenta funciona ou não funciona. Porque no mundo onde a gente está chegando, no mundo onde a gente está vivendo, não basta a área de tecnologia estar misturada com inteligência artificial. Isso não irá sustentar o negócio. É preciso que todas as áreas se misturem. Muito obrigado.